Eu quero meditar com você, pensar com você a respeito de um assunto que nós já tratamos há 2 semanas atrás, eu creio, mas que eu quero retomar. Naquela ocasião nós falávamos de um tempo de restauração que Deus estava nos dando. E na verdade esta restauração nos colocava de volta no jardim do Éden, porque a justiça de Deus ela foi tão completa, tão total em nossas vidas, que nos restaura e nos coloca num lugar novamente de origem, onde Adão e Eva começaram a vida de relacionamento com Deus. E o jardim do Éden estava localizado entre 4 rios, e naquela ocasião nós tratamos sobre o significado desses rios. Eu quero retomar a partir daí e falar de um deles. Os 4 rios do Éden é o Pison, Gion, Tigre e Eufrates. O nome Pison, ou rio Pison, significa aumento, enquanto que Gion significa irromper, romper, Tigre, rápido, e Eufrates, frutífero. E onde nós concluímos que o tempo que Deus estava nos levando seria de aumento, de rompimento, rapidamente, e muita frutificação. E eu creio que esse é o tempo que Deus está nos dando, um tempo de avivamento, de frutificação rápida, de um aumento intenso. E eu quero tratar hoje de um assunto que na verdade veio ao meu coração meditando no livro de Gênesis. Eu amo o Antigo Testamento, vocês sabem disso. Eu penso que existem princípios valorosos e que nós não podemos deixar escapar para aprendermos com isso. Então, a respeito do rio Gion, que significa irromper, basicamente, eu quero conversar com você a partir de um texto que está em Gênesis capítulo 26, se você quiser abrir ou acompanhar, ou abrir o seu aplicativo, se não, veja no telão, Gênesis 26, a partir do versículo 12. Eu tenho bastante textos, então, como nós não temos tempo para acabar, o meu almoço é 1h30 da tarde, mais ou menos, não. Gênesis 26, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E a razão de eles terem entulhado é a inveja. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, água viva. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. Ezeque tem um significado muito peculiar e significa contenda, porque contenderam com ele. 21, então cavaram outro poço, e também por causa desta ou desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna quer dizer briga. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Muito bem, um texto certamente que contém muitas verdades, nós poderíamos adaptá-lo à nossa realidade, à realidade da sua vida, de diversas formas, mas eu quero, em primeiro lugar, mencionar que esses 2 lugares, Reobote e Berseba, ou Beersheba, na verdade são proféticos para a minha vida e para a sua vida, especialmente para este tempo de avivamento, para este tempo de restauração, tempo de multiplicação rápida,
de rompimento que Deus está nos levando. Um tempo de restauração de amizades, da comunhão, a restauração da teoria do abraço. Para aqueles que estão nos visitando, nós gostamos de abraçar. Somos uma igreja melequenta, uma igreja de amor. Nós aprendemos há dias atrás que nós gostamos de abraçar as pessoas como cristãos abraçam, e não como no comércio se faz. Então tem o abraço comercial e o abraço de crente, de cristão, que é aquele que se agarra com todas as forças, beija se for o caso, mas mostra o desejo de ter comunhão com os seus amados irmãos. Então esse tempo nos leva a Reobote. Você percebeu na leitura que há 2 poços nos quais em redor deles houve briga, contenda, discussão a respeito disso, daquilo. Mas quando Isaac chegou em Reobote, ali então houve paz e não houve mais contendas. Então profeticamente nós estamos em Reobote em primeiro lugar. Reobote significa lugares amplos, significa irromper, significa ruas largas ou ampliação da herança. Quando estamos falando em Reobote, não significa necessariamente um lugar físico, já que este parece nos ficar apertado, mas significa ampliar aquilo que Deus quer nos dar, ou olhar adiante para aquilo que Deus quer nos dar. Ampliar a nossa visão para a promessa de Deus, para a herança de Deus. Um texto muito conhecido, a respeito do qual já foi ministrado muitas vezes, se encontra em Isaías capítulo 54, se você quiser acompanhar, versículo 1, Isaías 54, eu quero ler na versão Almeida atualizada, e deve ser a mesma que está aí, diz o seguinte: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, amplia o lugar da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeças, alarga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem cidades assoladas. O contexto imediato desta promessa de Deus para a nação de Israel está se referindo a Monte Sião, ou a Sião, que na verdade é um modelo da igreja, e com o tempo a gente amplia o assunto aqui também, mas Sião representa um modelo de igreja que governa, que estabelece a influência, que faz com que as pessoas desejem ter, praticar e ser aquilo que a igreja do Senhor Jesus Cristo é na sua essência. E esse texto nos mostra que aparentemente ela é estéril, e aparentemente ela de repente se viu com muitos filhos. De repente tem um monte de gente, um grupo de pessoas que não sabe muito bem para onde ir e que se afiliam a esta solitária. Por isso Deus diz a Sião: ei, alargue as suas tendas, amplie os seus horizontes, porque é um lugar, ou é um tempo de olhar para aquilo que Deus está fazendo. Um tempo de avivamento, um tempo de frutificação rápida, como já aprendemos, um tempo de restauração, e para a geração desses filhos, ou para a adoção desses filhos de novo a Sião, nós precisaremos espaço. Agora não adianta esticar as tendas, não adianta derrubar paredes ou achar um lugar maior, se as estacas não estiverem bem firmadas. Esse na verdade é o meu ponto aqui nesse texto, firmar muito bem as estacas. Eu e você não fazemos parte de um cristianismo que vive de aventuras. Nós não podemos fazer parte de uma igreja que vive apenas nos cultos, por mais que desejemos estar juntos, por mais que desejemos louvar o nosso Deus, por mais que gostemos de estarmos juntos, de nos abraçarmos, mas a igreja ela precisa alargar a sua visão, olhar para fora, firmar fundamentos, fundar valores, para que possa viver no seu dia a dia. Ou seja, firmar as estacas significa que quando houver o aumento, quando a herança de Deus se cumprir na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, nós estejamos já devidamente abrigados e devidamente firmados. Porque você sabe que uma tenda, se vier um vendaval, um terremoto, seja lá o que for, as intempéries da natureza, se ela não estiver muito bem firmada, certamente ela sofrerá dano. E nós não queremos isto.
Nós queremos firmar as nossas estacas. E existem várias delas. Nós temos batido aqui, especialmente na comunhão, no texto de Atos, que nos mostra que aquela igreja primitiva que começou, ela dependia da doutrina dos apóstolos, do partir do pão, da comunhão e da oração. Isso são estacas que eu e você temos que firmar. São valores que eu e você precisamos prezar. A doutrina, o ensino da palavra de Deus, tanto faz se é no culto, numa escola, que logo nós teremos, se é no seu momento devocional, mas precisa haver isso. E na verdade é isto que Deus nos leva a pensar. Rehobote significa então um lugar amplo, um lugar largo, para onde Deus nos trouxe. E precisamos para isto alargar a nossa visão, olhar para mais longe, firmar valores, estacas, e já eu entro nisso e quero ensinar algumas, mostrar algumas, que eu e você precisamos ter para quando pessoas quiserem se abrigar à nossa sombra, à nossa tenda, na tenda de Sião, elas encontrem de fato abrigo, seja quais forem as circunstâncias, seja qual for o clima que se apresentar. Rehobote também significa nesse texto o fim de contendas. Nós temos dito várias vezes aqui, não olhe para trás. Não olhe para trás. É o tempo do fim das contendas, fim de brigas, fim de discussões, fim disso e fim daquilo. Nós olhamos para frente, para que não viremos de repente estátua de sal. Para que não sejamos como a mulher de Ló, que olhou para trás, olhou para o passado e de repente ela se viu congelada, petrificada, paralisada e não conseguiu avançar. Eu e você precisamos, devemos, necessitamos olhar para frente, para aquilo que Deus está nos mostrando, nos ampliando a visão, especialmente nesses dias. E preste atenção, queridos, eu tenho vivido tempos extraordinários, a demonstração diária dos sinais da bondade de Deus, daquilo que Deus está fazendo. Quando de repente a coisa parece se apertar, de repente vem alguma coisa, uma mensagem no WhatsApp, não naquele dia, mas uma mensagem de WhatsApp, ou alguma coisa, um telefonema, alguém, um sinal da bondade de Deus. E preste atenção, porque assim será na sua vida, porque Deus está ampliando o espaço. Deus está nos levando a Rehobote e está nos levando a Berseba, ou Beersheba, que é o segundo lugar onde Isaac esteve depois de findarem as contendas e as brigas. E Beersheba literalmente significa o poço dos 7 juramentos. E nós podemos entendê-lo assim para o nosso tempo. O poço é um lugar, ou a palavra, e já nós vamos detalhar isso melhor, significa tornar evidente, esclarecer. Literalmente, o verbo que dá origem ao substantivo significa, ou diz que descreve o ato de escrever sobre tábuas de pedra, de modo claro e distinto. Então Deus está nos mostrando algo. Deus está escrevendo algo, como se fossem tábuas de pedra, e diz, e nos chama a atenção: ei, olhe para isto, olhe o que eu quero fazer, olhe para esse novo tempo na sua vida, olhe para esse novo tempo na vida da igreja. É um poço de Beersheba. 7, a palavra 7 tem o seu significado hermenêutico, e não cabe detalhes aqui, mas é um ciclo perfeito, daquilo que é completo, é um número que determina a maturidade. É o fim da realização de uma tarefa. Podemos então pensar que Berseba indica um lugar, um tempo em que Deus torna evidente o seu compromisso com as suas promessas na palavra de Deus. O poço dos 7 juramentos, do juramento total, da plenitude. Eu e você, ao nos acamparmos em Berseba, nós estamos sendo ou nos tornando alvos das promessas de Deus, daquilo que Ele deseja realizar. E preste atenção, elas são válidas, porque Cristo Jesus na cruz validou todas elas. Eu e você precisamos olhar de fato para a palavra de Deus e dizer: Senhor, é para esse tempo, é agora. Em Beersheba, Deus reafirmou a sua aliança com Isaac, e mais tarde também com Jacó. Ou seja, é um lugar onde a aliança foi estabelecida. O versículo 24 de Gênesis 26 nos mostrou isso. Deus disse a Isaac: eu sou o Deus de Abraão. Eu fiz uma promessa àquele cara.
Na verdade, ele se tornou meu amigo, diz Deus. E eu não posso deixar de cumprir os meus compromissos com aquele que se tornou meu amigo. Você é filho dele, eu vou cumpri-las. Nós estamos conectados, ligados a Abraão pela fé em Cristo Jesus, porque Jesus se tornou descendente de Abraão. Então todas as promessas, toda a aliança que Deus estabeleceu com Abraão é nossa por direito. Logo, eu e você precisamos chegar a esse posto e dizer: Senhor, é tempo das suas promessas se cumprirem. É tempo de parar as contendas. Eu e você paramos em Reobote. Chega de contendas, agora é o tempo das suas promessas se cumprirem, porque servimos a Jesus Cristo, único e verdadeiro Senhor de nossas vidas. Então Reobote, diga comigo, Reobote, Berseba, são lugares proféticos em nossa vida, de fim de contendas, de ampliar a nossa visão do lugar onde Deus determina, estabelece, escreve que Ele cumprirá as suas promessas. Muito bem, o texto nos mostra, e esse é o segundo aspecto, o segundo ponto, que são necessárias algumas ações que eu coloquei aqui de contrapartida para com aquilo que Deus está prometendo. Isaac chegou naquele lugar. Eu quero ler mais uma vez o texto, por favor. No versículo 25, diz lá: então levantou, deixa eu ler o 24, Gênesis 26, 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram um poço. Essas ações eu e você precisamos praticar: levantar um altar, cavar um poço, armar a tenda e cavar um poço, erguer um altar, levantar a tenda e abrir um poço. O que isso significa em nossas vidas? Vamos lá então, de uma forma muito simples. Edificar um altar naqueles dias significava simplesmente pegar pedras brutas ou um monte de terra, fazer um pequeno monte e trazer ali um sacrifício de um animal. Naqueles dias, nos dias de Abraão e Isaac, ainda não havia a lei determinando como que esse sacrifício, como esta oferta, esse holocausto poderiam ser apresentados. Então era de uma forma improvisada, uma forma muito simples. Mais tarde, Deus regulamentou, talvez baseado no exemplo de Abraão, Isaac e os demais patriarcas. Em Êxodo capítulo 20, versículo 22, por favor, Êxodo 20, versículo 22, diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do teu nome. Virei e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedra, não o farás com pedras lavradas. Esse texto para mim mostra a simplicidade com que Deus deseja receber o nosso louvor e a nossa adoração. Já que nós estamos no tempo depois de Cristo, não sacrificamos mais animais, mas expressamos a nossa gratidão, o nosso desejo, a nossa adoração, através de cânticos, oração, levantar as mãos, ou enfim, através de gestos. Esses são os sacrifícios de louvor que eu e você apresentamos ao nosso Deus. E esse texto, na verdade, nos mostra os princípios através dos quais, ou por meio dos quais, nós devemos fazê-lo. Deus diz: eu não quero nada enfeitado. Faça um monte de terra, pedra bruta, não lavrada. Não recrie, não enfeite o pavão. Pega pedras brutas mesmo. Ou seja, simplicidade, sem hipocrisia, sem religiosidade, sem falsidade. Vocês entenderam? Louvor, adoração, comunhão, relacionamento com Deus, com absoluta sinceridade, simplicidade. Não adianta, né? Diante do nosso Deus, diante do nosso Pai, tentar ser hipócrita. Não adianta querer falar a Ele palavras que Ele sabe que não estão no nosso coração. Não adianta tentar disfarçar o seu estado de espírito, de alma, de corpo diante de Deus. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo eu e você temos sobre a cabeça. Para alguns é mais fácil, outros não.
Mas Ele sabe. Ele sabe exatamente. Então não adianta disfarçar diante de Deus. Eu creio que edificar este altar significa exatamente isso: relacionar-se com Deus com simplicidade, com absoluta sinceridade. O dia que estiver doendo, fala: Deus, está doendo. O dia que estiver 100%, 110 alegre, exalte a Deus e mostre a sua alegria diante de Deus. Mas não tente disfarçar diante de Deus. Não adianta. Eu aprendi isso. Não adianta. Sem hipocrisia, sem religiosidade. Aprendi também que Deus, apesar de Ele ser o Criador do universo, o dono absoluto de todas as coisas, Ele é o meu e o seu Pai Celestial. E esta proximidade de filhos, eu e você precisamos aprender em Reobote e em Beersheba. Nos aproximarmos de fato de Deus, do nosso Pai Celestial, como um filho para com o Pai. Eu estava hoje de manhã lendo o Salmo 42 e parece que Davi, naquele salmo, aparentemente é de Davi, ele estava passando por uma aflição. E há um conflito. Ora ele fala a Deus com a alma, ora ele fala com o espírito. E em 2 versículos ele diz: aquieta-te, alma, fica quieta aí, espera em Deus, porque o meu espírito te louva e te exalta. Espera em Deus. E de repente eu e você precisamos dessa sinceridade diante de Deus e dizer: chega, Deus, hoje o bicho está pegando. E fala da mesma forma como se falaria com qualquer um, porque Ele é Pai e entende. Inclusive palavrão se pode soltar diante dele. Depois você pede perdão. Mas se o bicho pegar a tal ponto, então fala. Mas sinceridade. E uma característica interessante, um outro aspecto que o altar nos traz, é que nós louvamos e apresentamos a nossa adoração, o nosso louvor, não por aquilo que Ele faz, mas acima de tudo, por aquilo que Ele é. Deus é antes de fazer. E Ele não resiste a um elogio. Não resiste à nossa adoração, ao nosso louvor, quando nós exaltamos os seus atributos, a sua fidelidade, misericórdia, amor, bondade, compaixão, enfim, todos os inúmeros atributos que a Bíblia declara aquilo que Deus é. Então, antes de nós apresentarmos a nossa lista de pedidos de oração, experimente edificar um altar de verdadeira, sincera adoração diante do seu Deus. E outro aspecto do altar é que Gênesis capítulo 11 nos mostra. Gênesis capítulo 11, versículo 4, nos diz o seguinte: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos famoso, célebre, o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Queridos, eu e você não fomos chamados para edificar torres, fomos chamados para edificar altares. Torres são obras feitas para que o homem veja. Altares são edificados para que o nosso Deus veja. A unidade pode levar um povo a fazer e a realizar muitas coisas, como por exemplo em Babel. Gênesis 11 fala da torre de Babel. Mas o fim disto, o fim de exaltar a própria pessoa, de construir para si mesmo uma obra, é confusão. Literalmente confusão. Os altares que Abraão edificou a partir daqueles dias, e Gênesis 12 nos mostra isso, porque a sequência da história de Abraão vem já depois da Torre de Babel. Talvez nós nunca, se pudéssemos andar por aqueles lugares, nunca perceberíamos onde estavam os altares que Abraão edificou. Porque eram pequenos, era simplesmente um monte de terra qualquer, um monte de pedras amontoadas, literalmente a redundância vale, e o suficiente para colocar ali um carneiro, alguma coisa, algum animal, para que servisse de adoração e louvor para a vida de Abraão. Nós tropeçaríamos nos altares que Abraão edificou. Enquanto que torre é algo que pode ser visto pelos homens. Altares, os homens não veem, mas Deus vê. O seu louvor, a sua adoração sincera, hipócrita, o nosso desejo de relacionamento e comunhão com Deus, não importa para mais ninguém, importa para o nosso Deus. Nós não fomos chamados para edificar torres, fomos chamados e somos chamados para edificar altares. Deus nos diz algo muito interessante em Isaías capítulo 57, Ele diz que
57:15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos de abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus tem, aparentemente, 2 lugares onde Ele habita: no alto e sublime trono, e no coração daqueles que têm o espírito e o coração quebrantado e contrito, daqueles que se derramam de fato diante de Deus e apresentam diante dele um altar digno de ser visto por Deus e não pelos homens. Então, em primeiro lugar, edificar um altar. Em segundo, armar uma tenda. Tenda significa literalmente um lugar para habitar, é o lugar da habitação de pessoas. Então eu quero atribuir aqui a tenda como um lugar de comunhão. As tendas naqueles dias tinham algumas divisões, por exemplo, homens e mulheres podiam ocupar a mesma tenda desde que fosse dividido. Havia um lugar também onde as refeições eram preparadas e o próprio lugar para a refeição. Isso significa que tudo aquilo que diz respeito à intimidade entre pessoas se relaciona ou está localizado numa tenda. Isaac armou uma tenda. E é o nosso tempo de armar uma tenda em Beersheba e em Reobote. Uma tenda de comunhão com o próprio Deus e uns aos outros. Um amigo, certa feita, me disse o seguinte, na verdade, ontem ele afirmou isso novamente, um verdadeiro amigo. Disse: nós temos uma aliança, porque um dia você me convidou para a sua casa e nós sentamos na mesa da sua cozinha. E eu acho isso mais importante do que almoçar ou ter uma refeição na sala de jantar. Porque na sala de jantar você enfeita, disfarça toda e qualquer sujeira, cheiro de gordura, seja lá o que for, mas na cozinha não. Na cozinha a vida diária de uma família está aparente, está visível. Então aquele é um lugar de intimidade. Assim como uma tenda é um lugar de intimidade. É interessante como Deus gosta de tendas. Moisés, eu não quero me alongar aqui, mas Moisés, ele tinha, antes do tabernáculo ser construído, que era uma tenda da congregação. Isso está em Êxodo capítulo 33, você pode verificar depois. Moisés tinha uma tenda, e quando ele precisava consultar a Deus, ele ia até essa tenda, e a glória de Deus descia naquele lugar, tanto que quando ele saía, a própria glória de Deus ainda estava refletida no seu rosto. E Deus diz que com Moisés ele falava face a face, como quem fala com um amigo. Ou seja, muita proximidade, com toda a reverência, mas com toda a sinceridade, como nós já vimos anteriormente. Então a tenda é um lugar assim. Você vai dizer, mas Moisés é Antigo Testamento, e eu concordo. E Paulo também acaba com essa comunhão de Deus com Moisés, ao dizer que aquela glória era desvanecente. Mas nós estamos no Novo Testamento, e o princípio é válido. O relacionamento, a tenda de congregação, de encontro com Deus, eu e você podemos edificar, ou armar. E Paulo diz que nesta tenda nós somos transformados de glória em glória, ou seja, a glória não vai desaparecer, na verdade ela vai crescer. Então quanto mais tempo eu e você dedicarmos na tenda, mais eu e você refletiremos a glória eterna do nosso Deus, que na verdade é o seu desejo. Jesus deixou isso muito claro ao dizer: quando orares, entra no teu secreto, fecha a porta, porque Deus vê em secreto. Mais uma vez, o mesmo princípio de antes, a comunhão, o relacionamento com Deus. Graças a Deus, Deus nos deu uma boa casa, e eu tenho um escritório bem isolado da casa. Então lá eu posso fazer o barulho que eu quiser, ou não. Posso ligar a minha música e estudar, na verdade é o meu escritório para estudar, mas eu fecho a porta, como que profeticamente, não para que ninguém ouça, mas por causa desse princípio, porque Deus vê em secreto. Jesus disse isso. Isso pode ser um gesto espiritual. Você pode escolher o lugar que você tiver, mas escolha e determine um tempo e um lugar para o seu relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo em secreto, porque Deus vê em secreto. Armar a tenda. Lembre-se, nós estamos firmando estacas para ampliar aquilo que Deus deseja fazer. Edificar altares, armar a tenda e, em terceiro e último lugar, cavar um poço.
que na verdade está igualmente relacionado a tudo, mas o poço tem uma peculiaridade ainda maior. Naqueles dias os poços não eram cavados certamente como hoje. Hoje pegam os equipamentos e buscam água a que profundidade for. Naqueles dias era na pá e na picareta, literalmente. E a região, por ser árida, Israel bastante árido, então o solo sedimentado de rochas, de pedras. Então cavar um poço dava muito trabalho. E o poço, quando era de conhecido, quando estava presente, era algo muito precioso, porque a água é muito rara, as chuvas são raras. Então o poço que fornece água viva era algo muito valoroso. Tanto é que a história nos conta uma contenda, uma briga por causa de poços, para alimentar o gado e para as próprias pessoas, esse poço de água viva. E não é à toa que Jesus, aliás, usa esta figura para nos mostrar que a essência de vida, que a água representava no Antigo Testamento e representa naquela região, é o Espírito Santo de Deus. Quando a mulher samaritana se aproximou dele, ou ele dela, em João capítulo 4, Jesus, na verdade, ele arma uma cilada para nós compreendermos aquele texto. E eu não quero me demorar, mas só preste atenção e leia em casa, reflita no seu secreto a respeito daquilo. A mulher vem buscar água, e Jesus diz: eu tenho uma água melhor do que essa aí. Ah, é? Então me dá. Não. Se você crer, você vai ter uma água, você vai bebê-la e nunca mais tornará a ter sede. E aí a conversa flui para o marido e volta para o tema adoração. A mulher diz, Jesus diz para a mulher: você já teve 5 maridos e o atual nem é o teu marido. E Jesus responde: pois é, Deus procura verdadeiros adoradores. Eu digo que o enigma no texto está nisto. O que adultério ou 5 maridos tem a ver com adoração? E aparentemente é incompreensível. Mas vamos deixar ir para uma próxima vez. Não, vamos deixar para uma próxima. É que tem algo muito interessante aqui. Mas o que eu quero destacar é que Jesus diz: tem uma água que fornece vida para a vida eterna. É uma água viva para a vida eterna. E dessa você precisa beber. E você precisamos cavar esse poço. Em João capítulo 7 ele deixa claro que esta água viva é o próprio Espírito Santo de Deus, que vive em nós. Aliás, algo muito interessante na palavra de Deus que me chamou a atenção esses dias, lendo o Evangelho de João, que é bem discursivo. Jesus Cristo, vou abrir um parênteses aqui, Jesus fala: eu sou o pão da vida, se você comer de mim, isso nunca vai ter fome. Agora, comer pão dá sede. E aí no capítulo 7 ele diz: procure o Espírito Santo, porque aquele que tiver sede e se alimentar do Espírito Santo, jamais tornará a ter sede. Isso quer dizer que pão e água vêm respectivamente do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Por isso a necessidade de eu e você cavarmos este poço. E a roupa, que é a outra necessidade, o próprio Deus dá. Ele nos veste. Essas são as necessidades básicas que Jesus apresenta. Desculpe a confusão que eu estou fazendo aqui. Fecha parênteses. Vamos nos concentrar no poço de águas vivas, que é o Espírito Santo de Deus. Agora, preste atenção, assim como naqueles dias, cavar esse poço até achar águas vivas não nos cabe mais. Nós podemos ir para aqueles poços que os nossos antepassados já cavaram. Eles já encontraram o caminho do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo cavou um poço e nos diz: toma a água viva, pegue do Espírito Santo para a sua vida. Agora, supra-se dele para sempre, para a vida eterna. Então nós temos um relacionamento através dos altares, da tenda do secreto e da comunhão e da vida que o próprio Espírito Santo nos dá. Um dia me perguntaram como entender a Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 em 1, 1 em 3. E é um enigma, na verdade, um dilema que percorre por toda a humanidade. Mas eu descobri o seguinte: Deus é meu Pai, eu me relaciono com Ele como meu Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor, a quem eu sirvo e presto contas. E o Espírito Santo, por causa de Jesus Cristo, se tornou o meu e seu amigo. Então nós temos um Pai Celestial que cuida de nós, nos protege, um Senhor a quem servimos, que é o cabeça da igreja, o nosso Senhor, o nosso Rei da igreja, e o Espírito Santo como amigo. Agora, amigo, um relacionamento de amizade precisa tempo.
Provérbios fala muito sobre amigos. E tem um texto que diz: há um amigo mais chegado que irmão. Eu sempre procurei, falei: Deus, como que é esse negócio? Onde está esta pessoa que é mais próxima que irmão? Porque pessoas, homens e mulheres, vão falhar cedo ou tarde, vão nos decepcionar. Criamos uma expectativa, mas elas falham. E um dia Deus me deu uma luz. O amigo mais chegado que o irmão é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo é o meu irmão, o seu irmão. E esse amigo é mais chegado que este irmão, que é Jesus Cristo. Porque Jesus não está mais aqui. Mas ele disse: eu vou deixar outro Consolador. E ele é o nosso amigo. Então, você pode aplicar o texto de Provérbios como você quiser, mas eu creio que esta é a essência daquilo que aquele texto do Antigo Testamento já quer nos dar. O Espírito Santo é um amigo mais chegado que irmão, o mais próximo que nós chegamos da presença de Deus através do próprio Espírito que habita em nós. Por isso eu e você precisamos desenvolver isso e cuidar, meu irmão, e aqui eu quero concluir, e cuidar para que ele não seja entulhado. Se viu ali no texto que nós lemos que por inveja os poços foram entulhados. Os filisteus, que são sempre aqueles que querem impedir que o povo de Deus usufrua da herança, simplesmente colocaram sujeira nos poços de água viva. Aí eu fico pensando, que estupidez, porque o poço serviria a ambos. Se eles entulharam, se eles tamparam o poço, não serve mais para ninguém. Eles não vão limpar. Os servos de Isaac então desentulharam os poços. E eu e você podemos ter vários entulhos em nossa vida. Por exemplo, indiferença, incredulidade, ignorância, a falta de sabedoria, idolatria, tudo com I. Impiedade, já que uma pessoa ímpia é aquela que não é piedosa, aquela que não se dedica ao relacionamento com Deus. É mais profundo e mais próximo do que nós podemos imaginar. Então, todos os Is, eu tenho uma lista de 6, 7 aqui, que aí fica para um outro tema, um outro dia, para nós tratarmos desses entulhos que podem nos impedir de usufruir da água viva. A ignorância, por exemplo, só para você entender, ela está aliada à negligência, ou seja, ignorância, primeiramente, não perceber que o nosso relacionamento com o Espírito Santo está entulhado. Tem um lixo espiritual em nossas vidas, que precisa ser tirado. Os jovens chamam isso de detox. Desintoxica. Tira o lixo espiritual que foi sendo entulhado, empurrado por talvez anos, e uma pessoa não percebe. Eu e você, por exemplo, não percebemos quando um alimento que eu e você ingerimos nos faz mal. Vamos perceber depois. E ainda bem que sai, de um jeito ou de outro sai, apesar do mal-estar, mas sai. E precisa desintoxicar mesmo. E aí se toma um soro para desintoxicar ou para reidratar. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Preste atenção. Eu não estou falando para você ouvir mensagens aqui e ali. Eu estou falando para desenvolver você mesmo, eu mesmo, nós mesmos, pessoalmente, individualmente, um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E procurar a água viva, que só Ele pode fornecer. E o próprio Espírito Santo vai dizer: isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Ouvir isso sim, isso me cai bem, isso vou praticar, isso não. Nós estamos dizendo que tudo que for falado desse púlpito é verdade, porque os homens são falhos. Cremos que o Espírito Santo de Deus está nos dirigindo, mas preste atenção, é o Espírito Santo na sua vida que vai dizer aceito ou não aceito. Agora, para isso, precisa desenvolver este relacionamento. Amém, queridos? Não deixe que o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus seja entulhado pelos filisteus. Filisteus são aqueles que querem impedir que você usufrua, que eu e você usufruamos das promessas da palavra de Deus, que eu e você usufruamos da verdadeira comunhão com Deus. O Pai nos deseja próximos, porque um pai sempre quer o relacionamento com os filhos. Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos servi-lo, e nos deu o Espírito Santo de Deus para que ele seja o nosso amigo. Por isso, eu e você estamos em Reobote. Diga mais uma vez comigo: Reobote. E em Beersheba, lugares proféticos onde eu e você
Edificamos um altar. Você pode dizer comigo? Edificar um altar, armar uma tenda e cavar um poço. Eu creio que desta forma nós estaremos começando a firmar as nossas estacas, para que a tenda possa ser alargada, ampliada, e as promessas de Deus possam se cumprir em nossas vidas.